Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero ler o texto que está no meu coração. A segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Há um texto, capítulo 11, que quero me referir. É uma escola. Eu quero, entre outros assuntos, reverenciar os que vieram antes de mim e aqueles que virão depois. Eu quero tomar uma linha sobre a importância do revestimento e eu quero me ater sobre resistência. Versículo 1, capítulo 11 da segunda epístola, o apóstolo diz: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suporte-me. Tenho zelo por vocês, com zelo de quem vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do qual já aceitaram, vocês toleram isto muito bem. Diga misericórdia. Queiram tornar os vossos assentos. Queridos, eu quero agradecer ao pastor Galdino, sua muito digna esposa, pastora Rose, pastor Luciano, com a irmã Ana. Em nome deles, agradeço a todo o ministério, na minha retaguarda, na minha vanguarda, e a igreja. Sei que não tenho merecimentos para diante de homens e de mulheres, de irmãos tão capacitados na palavra, estar nesta posição. Então, isto eleva mais a minha gratidão a Deus e ao pastor. Quero fazer menção do pastor Lucas, que contactou-me assim acerca da minha vinda, estava acompanhando o meu deslocamento, que Deus recompense-os. Queridos, como a escola, a temática está voltada para a importância do revestimento, eu quero tomar por base esse texto, tomando base na história em que o próprio Jesus falou e que o apóstolo São Paulo tem registrado como repreensão, advertência, não só para Corinto, mas para todos que posterior viessem. Os irmãos sabem que a contundência desastrosa que veio a Corinto e o que Paulo estava implorando está relacionada. Ele usa os três princípios: Jesus, Espírito e Evangelho. O que Paulo estava querendo dizer como ênfase e introdução ao que eu quero falar é que depois que a cidade de Corinto tinha recebido Jesus por meio da pregação, a igreja de Corinto tinha recebido o Espírito Santo a ponto que era a mais fervorosa da época, e o Evangelho genuíno.
E o que Paulo se preocupou é que chegavam alguns aventureiros, pelo contexto filosófico, pregavam outro Jesus, falavam de outro Espírito e de outro Evangelho, e o povo recebia de coração aberto. Então eu quero tomar por base o contexto para falar-lhes o que Jesus disse no capítulo 24 de Lucas, versículo 43 por aí. Que importava que se cumprisse o que dele está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Veja que está todo o Velho Testamento. Então, para isso, vamos analisar. Eu sei que é uma escola e eu tenho que interagir, mas em algum ponto eu vou ser mais rápido para não tomar tempo e passar do previsto. A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 2, que com o advento do homem, ele decidiu em uma reunião plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando nós vamos para o capítulo 33 de Jó, alguém pode ler em alto e bom som? É uma escola, então nós temos que ler, interagir. O capítulo 33 de Jó, versículo 4, ele diz o quê? O Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Veja que nos argumentos de Jó, ele discerne ele mostra uma diferença que dá sentido ao façamos. E quando o Espírito de Deus, ou do Senhor, independente da versão, é o Espírito Santo, obviamente. Creem que sim? É o Espírito Santo, só um Espírito. Então Jó está dizendo que ele nos fez. Ou seja, tudo que há no ser humano foi o Espírito Santo que da terra formou, fez. Artéria, células, articulações, caixa torácica, enfim, todo o corpo humano foi feito por ele, a ponto que quando ele formou, o homem estava sem inspiração, sem vida. Alguns eruditos dizem que quando o Espírito Santo viu é tão bem feito, que não há algo tão bem feito o corpo humano, ele disse: eu vou fazer um lugar para habitar neste homem. O centro, o coração, o pensamento. Então vem Deus com um sopro nas narinas deste ser, o torna alma vivente. Agora o homem tem a inspiração de Deus e o Espírito Santo nele. Porque só por meio deste Espírito ele se conecta com a inspiração divina. Veja que ele é posto no Éden. E havia uma conectividade tão grande entre ele e os céus, que Deus descia. Deus vinha todos os dias, diz a Bíblia, no virar do dia para ser adorado. Então, o capítulo 3 do Gênesis, vocês vão observar o rompimento. O relacionamento foi quebrado por iniciativa do homem. O pecado vem
e o ludibria. Mas veja que o amor e o relacionamento da parte de Deus para com o homem não alterou. A Bíblia diz que mesmo na onisciência, Deus sabendo, ele veio ao jardim. E quando ele vem no jardim, você vai ver que ele, nas escrituras, não procura erros. Ele lamenta porque a igreja estava vazia, o jardim. E que de forma inédita, o adorador não estava, e ele pergunta: aonde você está? Então o homem se denuncia. Então ele afasta o homem da sua presença, porque a Bíblia diz que o pecado formou uma barreira entre Deus e o homem, colocou formas protetivas no jardim para o homem não voltar, mas não desiste dele. Porque você vai observar que posteriormente ele aceita a oferta de Abel. Isso havia relacionamento. Ele dialoga com o pecador Caim. Ele monitora. Ele aceita a conduta de Enoque, o sétimo depois de Adão. Capítulo 6 do Gênesis, ele vem, e a Bíblia diz que, de forma generalizada, não sei se você está notando, eu vim para uma escola. Capítulo 6, de forma generalizada, olha aí, epígrafe diz no todo, se corrompeu. Então é quando Deus diz: eu vou acabar com este ser que eu criei. E se você olhar Gênesis 6:3, ele diz: o meu espírito não habitará para sempre com ele. Ele está falando em um espírito de vida que ele dá 120 anos. Mas no contexto espiritual, o espírito do homem não tem vida sem o Espírito Santo. Então ele vai desistir do homem, sanciona, delibera a destruição. Mas aí vem algo que a Bíblia chama de graça, favor não merecido. Veja que Noé não merecia, mas ele poupa 8 almas. Capítulo 7 vem o dilúvio. A Bíblia diz que o mais alto monte na face da terra foi coberto pelas águas. Capítulo 8, depois de cerca de 5 meses, 1 ano e meio no nosso calendário gregoriano, a Bíblia diz que lembrou-se Deus de Noé. E disse, irmã Elizabeth, baixe as águas. E as águas baixaram. Tira Noé da arca, motiva ele a futura geração, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e os motiva a espalhar a terra, proliferando e sendo bênção. Esta foi a nova aliança, o recomeço. A aliança do gênero, do governo humano, quando ele tem a coragem de pegar tudo que Adão jogou fora e devolver de novo ao ser humano por meio de Noé e sua geração. O governo, tudo que ele sujeitou aos pés de Adão, agora sujeita a geração de Noé. Você vai observar do capítulo 8 para o capítulo 10, e o 11 principalmente, o quanto o Espírito de Deus abriu o entendimento deste ser chamado ser humano. Pois até hoje, todo ser humano com base bíblica, depois do dilúvio, fazem parte desses três. Ou ele é semita, ou ele é camita,
ou ele é Jeftita, filho de Jafé. Só existem esses três. Então o Espírito Santo deu uma criatividade tão grande a esta geração, que eles começaram a interpretar e já a descobrir o fenômeno do minério, da ciência. Veja uma prova disso, o quanto o Espírito Santo avançou a mente humana. Capítulo 11, vamos ler, é escola. Eu prego em congresso, na maioria em avivamento, mas também, por isso estudei cerca de 8 anos. Eu vou ler para ganhar tempo. Versículo 1 do 11, eu gostaria que vocês, melhor, Gênesis 11. Gênesis, capítulo 11, que quiserem acompanhar. A Bíblia diz que logo, ou durante o que eu falei, a geração de Noé. Versículo 1, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Eram essas 3 gerações, Sem, Cã e Jafé. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros, estas 3 gerações, unidas, uma mesma língua e uma mesma fala. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente, todos nós falamos o português, mas há diferença. Tem coisa aqui que vocês falam, se for falar lá onde eu moro, o povo não vai entender, e vai rir, você vai perder, nada a ver. Mas você não vai falar oxente? Oxe, lá é hoje. Então, tem a mesma língua, mas a fala é diferente. Mas eles falavam a mesma coisa, não tinha diferença. A mesma língua e a mesma fala. Então, veja o que é que eles fazem. Eles disseram o que nessa união? Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Veja que o que hoje é tecnologia de ponta, eles já tinham na mente isso. Descobrir a liga, o potencial da terra, do minério, tudo isso aqui vem da terra. O Espírito Santo já dá entendimento a eles. Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo cume chegue até os céus, e tornemo-nos celebre, e nos tornemos célebre o nosso nome, ou tornemos célebre, famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja o que é que eles dizem. Com esta criatividade, eu hoje estava no 9º andar, estou no 9º andar de um hotel, e eu olhei, abri a janela e comecei, e veio isso na mente também, que eu já tinha meditado, mas me esclareceu mais. Hoje a briga é para a torre mais alta, o prédio mais alto. Mas eles já tinham um projeto em execução. Não é só projeto, eles começaram a executar, que iam fazer um prédio, uma torre tão alto, que até hoje ninguém teve esse projeto, cujo cume tocasse nos céus. Veja que o versículo 5, o que é que diz? Então o Senhor desceu, está no singular, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. O Senhor desceu só para ver, mas que povo inteligente danado. O Senhor desceu só para ver esse projeto. E Deus viu que dava tão certo, por um objetivo, a unidade deles, que Deus volta ao céu nas entrelinhas. Então, quando Deus viu, Deus observou que esta geração estava preocupada em engrandecer o seu nome, não dele. Veja que eles disseram, vamos nos tornar célebres, famosos, e não vamos nos espalhar, que foi a ordem que Deus deu. Eles já bateram de cara de tão inteligente que eram contra Deus, desprezando o Deus, o seu Espírito e a palavra. Veja que Adão desprezou, foi enganado em tudo isso. Agora vem a geração
de Noé. Evangelho, o Antigo Testamento. Deus, Espírito e Palavra. O versículo 5, Deus vem só. Mas se você continuar a leitura, aí Deus volta e reúne no céu, e veja que a sequência Deus diz: temos que fazer alguma coisa com eles, porque eles estão tão unidos. Se a gente deixar esse projeto dar certo, ninguém vai sustentar mais eles. Não vai ter quem pare este povo, não vai ter restrição para qualquer coisa que eles tentem fazer. Aí veja que agora muda, Deus não desce, plural, desçamos. Agora desce, Pai, Filho e Espírito Santo, partindo do pressuposto. Desçamos. Aí nesse desçamos, o Espírito Santo que fez, que avançou o cérebro do homem, ele diz na minha linguagem, deixa comigo, ele retarda. Vamos descer? Vamos confundir a língua deles, vamos espalhar um pela terra. Então o Espírito Santo vem, retarda o cérebro do homem, a obra é embargada, deixada de lado, e eles agora se dividem confusos, não falavam a mesma língua e separados. Daí vem as nossas origens, daqui. Veja que Deus não desiste. A Bíblia diz que Deus agora no capítulo 12, depois de anos e anos e anos, aí Deus vai levantar um projeto. Para quê, gente? Para resgatar este povo perdido. Capítulo 12 do Gênesis. Eu vou mostrar o capítulo 12, vou ler. É uma escola. O Senhor disse a Abraão, ou Abrão, olha que coisa linda. Se você ler o capítulo 11, o homem deixou Deus, deixou o Espírito e a palavra, e quis se engrandecer. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu, pronome pessoal, te mostrarei. Primeiro o pronome pessoal eu e o verbo mostrar. Eu te mostrarei. Na sequência, eu farei de você uma grande nação. Eu, veja que ele está em primeiro lugar. Eu farei. O verbo fazer. A sequência diz: eu, em síntese, abençoarei. Eu abençoarei. O verbo abençoar. E eu engrandecerei o teu nome. Agora não é o homem que vai se tornar formoso. Se ele quer ser formoso, só vai ser perfeito se for por Deus. Veja que contrariedade. Enquanto hoje nós, entre aspas, é uma crítica construtiva, é uma escola. Hoje se estuda, hoje se briga para a fama. A simplicidade do evangelho está sendo deixada na maioria de lado. Hoje se discute quem tem mais seguidores, quem tem o cachê mais alto. E hoje se abre mão de qualquer coisa por conta da fama. É por isso que você vê, sobe e desce. Fulano bombou no YouTube, fulana está bombando. Não dá um ano, desaparece. Aqui Deus disse: sou eu que vou fazer você famoso. E a sequência é: por meio. Você não é o cabeça nem é o fim. Você é só o cano, é só o tutano. Por meio de você. Eu de novo, eu abençoarei todas as famílias da terra. Ei, olha para quem está ao teu lado, que tenha cuidado. Diga: estude, cresça,
Mas quando quiser ser famoso por você, baixa a bola. Sem ele, o projeto pode até ser bonito, mas vai ser embargado rapidinho. Abraão parte com esta linha. Aqui você vai ver, aonde ele chegava, um altar a quem? A Deus. A crise chegava, um altar a Deus. Quando ele chegou bombando, eu vou parafrasear, só para abrir a mente. Quando ele bombou no YouTube, se fosse hoje, quando não precisava mais de nada, que Deus já tinha lhe dado tudo que parecia impossível, quando ele disse, agora eu vou bombar, aí Deus disse, pega o que eu te dei que eu quero de volta. E ele foi, porque sabia que era dele, era por ele, e tudo é ele. Por isso que foi chamado amigo de Deus, pastor Adilson. Por meio de Abraão vem Israel, o projeto de resgate. Glória a Deus, aleluia. Vai para o Egito. Chega no Egito, cresce tanto que assusta Faraó. E Faraó diz, vou eliminar. Mas quem fez grande foi Deus. O projeto era de Deus, não era do homem lá do capítulo 11, era de Deus. Quanto mais Faraó oprime, mais o povo crescia. A Bíblia diz que mata todos os meninos. Aí aparece um chamado Moisés. Em síntese, vocês conhecem a história, só para dar sentido. É resgatado das águas do Nilo e não é morto. Crescem na casa de Faraó. Eu estive conversando com um arqueólogo egípcio e ele me instruiu em algumas coisas. E eu questionando sobre Moisés, cerca de uns meses atrás, ele é arqueólogo há 30 anos, é egípcio, mora no Cairo, meu amigo, e ele disse, olha Bento, Moisés foi tão capacitado. Olha aí Atos dos Apóstolos, é uma escola, para eu não falar e você achar que é só ciência e conhecimento humano. Atos 7, 22, quando Estevão estava à beira da morte e começou a pregar desde o começo, o que é que ele diz sobre Moisés? Olha o que ele eleva a capacidade humana de Moisés. Vamos lá, rapidinho, em alto e bom som, é uma escola, fiquem prontos com a Bíblia na mão. Atos 7, 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E o que mais? E era poderoso em obras. Olha que currículo. E esse arqueólogo me disse, Bento, esse Moisés foi tão bem preparado para a sucessão, que ele estudou nas duas melhores faculdades, a cidade de Mênfis, na época era a capital, e a cidade de Hierópolis, eram as duas maiores cidades do Egito na época. Ele disse que a história, como arqueólogo, conta que Moisés era tão bem tratado que dormia em lençóis e em travesseiros finíssimos de linho egípcio. Deitava, segurança na porta do quarto. Levantava, segurança para conduzi-lo para a faculdade. Os melhores professores da época formaram Moisés. Moisés se elevou tamanho a ponto de estar capacitado para governar a maior nação e a mais poderosa do seu tempo, o Egito.
volta poderoso, com autoridade. Mas a gente já vê que quando ele nasceu já era um projeto de... Cresceu, subiu. Quando ele chega em uma vistoria normal, cotidiana, para um futuro governador, rei, sucessor de Faraó, ele vê uma briga de um não crente com um crente, de um egípcio com um hebreu, um massacre. Aí ele vai interferir, não sabe nem com toda a preparação resolver e mata o egípcio. E esconde na areia, que era um dos maiores crimes para o Egito, era esconder um corpo. Matar já era problema, mas pior esconder, porque todos os egípcios têm direito a ser exumado, a ser embalsamado. Ele tirou esse direito e escondeu na areia. A preparação que este homem tinha, veja o que é o homem diante desse projeto. No outro tempo ele escondeu tudo bem, aí vê dois crentes brigando. Isso é coisa que acontece todo dia. Um crente discutindo com o outro, aí ele vai entrar na conversa e o outro diz: olha, está pensando que eu não vi o que você fez ontem? Ele chispa, tem medo, porque sabia que era a morte certa para ele, mesmo com tanta sabedoria e poder. Enterrou, matou e enterrou. Passa-se 40 anos tendo que ralar para trabalhar. Todo investimento, aparentemente, na ótica humana foi jogado de lado. Aí você vai para o capítulo 3 do Êxodo. Deus ouviu o sofrimento e o clamor de Israel, do projeto dos hebreus. Aí veja que quando Moisés estava no Monte Horebe, no pé do Monte Horebe, você já vê aqui 3 divisões. Ele estava embaixo, o monte tem um meio e tem em cima. Já veja que já vai ter 3 pontos específicos. Então ele vê algo diferente. O anjo do Senhor, o próprio Deus, lhe aparece em teofonia e ele vê uma sarça se queimando. Então ele vai ralando, vai subindo. Quando chega no monte de Deus, ele vai se aproximar. Aí Deus diz: ei, moço, espera aí, tira a sandália dos pés, que aqui o negócio é diferente. Aqui é a Terra Santa, onde você está. Ou seja, já tinha fogo, a presença do Espírito Santo. Não pode estar de qualquer jeito. Mas olha Êxodo 3:11, quando Deus faz a proposta, o que é que ele diz? O homem, com toda aquela sapiência, com toda aquela formação, veja diante do projeto de igreja, o que é que ele diz? Versículo 3, capítulo 3:11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo do Egito? Ainda hoje tem muita gente se metendo em alguma coisa. Um homem com a formação, com a preparação que ele tinha, quando Deus chamou para tomar a frente do projeto de igreja, ele disse: Senhor, nem falar eu sei, quem sou eu? Às vezes a gente não sabe nem somar 4 mais 5 e diz: quem manda aqui sou eu, quem vai fazer sou eu. Faz não, filho. Se for tocado pelo Espírito, não, sem ele vai embargar. Deus o coloca na frente, lhe dá um intérprete, Arão. E agora o povo vai sair do Egito. Moisés se esvazia de si mesmo. Quem sou eu? Nem falar sabia mais. Há o contexto que diz: quanto mais o homem vazio, mais dependente é de Deus. Quanto mais ele se acha e ele não é nada diante de Deus, é que ele precisa de Deus. Já dizia um certo homem: quanto mais eu penso que sei, eu descubro que nada sei. Ele tira o povo no Egito pelas obras do Espírito Santo. Mas essa geração se corrompeu. Aí vem Deuteronômio 8, ou Deuteronômio.
Deuteronômio quer dizer segunda lei, segunda chance. Vem uma nova geração, porque a primeira não levou em conta Deus, o Espírito, nem a palavra. Aí a Deus agora levanta Josué. E pela intervenção de Deus, o Jordão se abre. O povo conquista a terra prometida. Aí vem o capítulo 2 de Juízes. A nova geração. Quando Josué morre e os anciões, diz Juízes 2:10, por favor. Juízes 2:10. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Outra geração após eles se levantou e não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Veja que a Bíblia diz que essa geração que veio, isso era igreja, não conhecia Deus. E nem os seus feitos, os seus milagres, nem as suas obras. Na ótica da história literária é impossível. Porque os irmãos vão te convir que quando o povo cruzou o Jordão com Josué, Deus colocou um testemunho, as 12 pedras, para quando os teus filhos perguntar onde o arraial tiver, coloca. O que é isso? Vocês vão dizer o que eu fiz. Como vocês passaram o Jordão a pé enxuto. Então era impossível não saber o que passou e não conhecer Deus. Isso quer dizer, eles não levaram em consideração a história. Era uma geração que esqueceu do passado de quem fez. Era uma geração na sua época que se modernizou e esqueceu de Deus, do Espírito e da palavra e quis viver como quis. Uma geração que não levou em conta os milagres. Esse é um dos perigos do nosso tempo, gente. Tem muito lugar por aí que diz que não depende mais do Espírito Santo. Esta foi uma das maiores contundências do liberalismo teológico por Rudolf Bultmann, que o Espírito de Deus não interferia na história do homem. Século XVIII. E hoje está chegando uma geração, e eu digo porque eu escuto muito Bento, porque tu ainda usa lenço. Porque eu venho de uma geração que não falava bonito, era Jesus, era pro mod, como tem a Lagoana aqui, sabe, cortador de cana. Mas a coisa linda que você chegava na igreja, era que em cima da cadeira, de joelho dobrado, você às vezes via crente com 2 lenços, porque um não dava conta das lágrimas que caía. Agora pergunta como terminava o culto, se tinha ninguém famoso, se tinha alguém popstar. Não, pergunta como terminava o culto. Jesus batizava com o hino da harpa, no culto de doutrina, no culto de ensino. Precisava muita coisa não. Para terminar o culto, tinha culto que o pastor me jogava para o lado de fora, senão não pregava para a gente, porque a gente não parava de falar em línguas. Mas não levaram em conta. E sabe como essa geração terminou? Lá em 1 Samuel. E acabou. E acabou. Lá se foi a glória de Israel. Veio o cativeiro. Veja que é pelo Espírito de Deus. Ezequiel, eu posso fazer alguma coisa quando parece não ter mais jeito. Só tem caco de ossos. Eles mesmos estão dizendo que não tem mais esperança. Profetiza, Ezequiel. E diz a esse monte de ossos que eu vou trazer carne.
vou trazer pele, vou trazer nervo, vou dar vida. E olha como ele conclui: e vou encher, e vou encher, e vou encher do meu espírito, e o vale vai ter vida de novo. Deixa-me conter aqui. É escola. Israel volta, Ageu estimula, mas ele não é mais o mesmo. Aleluia, glória a Jesus. Vem Zacarias. Veja que a mensagem era a ausência de Deus no meio do povo. Vem Malaquias, a insensibilidade permeia no meio de Israel. Aleluia, glória a Jesus. Aí Deus se cala. Imagina uma igreja, Israel igreja espiritual, passar 400 anos sem a presença de Deus, sem nenhum profeta se levantar, nem sonho eles sonhavam, nem visões eles tinham da parte de Deus. Em síntese, Pilatos, Herodes vem representando a conquista de Roma, cerca de 64 a.C. A coisa estava tão feia que a cúpula religiosa, que era os saduceus, responsável pelo amor, pelo culto, a adoração, eram os homens, o grupo que comandava tudo espiritual, porque nele estava o sumo sacerdote. A ponto desse grupo não acreditar nem no mover dos anjos, nem na ressurreição. Imagina onde chegaram. Eles só levavam em conta a Torá, o que estava escrito, o que Moisés falou, eles não acreditavam. Para eles, não tem anjos, não tem mover e nem tem vida após a morte. Morreu, acabou. Os fariseus, os detentores do poder e os escribas, os homens responsáveis para formarem nova geração. Os escribas eram os teólogos que se debruçavam na lei de Moisés e interpretavam os textos para aplicar na cotidiano. E o dever deles era facilitar o acesso a Deus, mas eles, por interesse político, religioso e partidário, fecharam a porta. Aí vem as proibições. 248 artigos do ano que você não pode fazer e 300 e pouco que você pode fazer. 603 observações. Permissiva e proibitiva. Só no dia do sábado, 39 proibições. Você não pode, você não pode. E isso afastava o contexto espiritual. Por isso que os cultos em Jerusalém eram célebres. Ouro, riqueza, taxas cambiais elevadas, impostos. Até da oferta de coentro, eles tiravam impostos exorbitantes. O agricultor lá do norte vinha uma vez por ano para o templo agradecer a Deus e oferecer o seu dízimo e a sua oferta. Após chegava, eles cobravam a taxa e roubavam até isso do povo. E os escribas que tinham o direito de formar uma nova, como eu estou aqui, com a graça de Deus e do pastor, ensinando uma nova geração, começaram a corromper-se. Como? Só aceitavam para formar novos discípulos, para defender essa coisa fria, quem era top, idealizador, influente, filho de parente, e bababá, e bababá. Para ser um discípulo de um mestre da lei, tinha que ser crânio. Por quê? Os irmãos vão de convir, em síntese, que os irmãos, a gente não está, me permita, eu já assisti, embora que eu não tenha tempo de assistir televisão, mas tem coisas que o The Voice Brasil, onde um grupo de jovens, adolescentes ou pessoas velhas vão mostrar o seu talento na música diante de 5 jurados ou 4 que entendem de música. Cada um vai se apresentar e quando só precisa virar a cadeira, ele já foi aprovado por aquele. E se todos virar, pronto. Aí quando todos se viram, quando termina a música, ele tem o direito de escolher qual é o mestre da música que ele vai aprender aos seus pés.
Então aqui estava tão sério que quando o menino completava 12 anos, um jovem judeu com 6 anos começava, 10 anos ele já tinha a Torá, a lei na mente. Com 12 anos ele ia comparecer diante desses escribas, de uma mesa examinadora para provar a capacidade e o mudar de faixa etária, e a partir daí, se eles aprovassem, ele escolhia qual mestre ia aprender a lei de Moisés e se tornar celebridade do judaísmo. Veja que isso era tão tal que Jesus com 12 anos veio. Mas o que era que... Porque eles só aprovavam quem tinha parentesco, quem tinha influência, quem era rico. Quem era da Galileia, gente, era descartado, porque era do norte. Ele dizia, eles não têm pureza espiritual para tal, porque vivem no meio dos gentios. Por isso que quando Jesus veio, ninguém deu um show como Jesus deu. A Bíblia está escrito que quando eles examinaram Jesus, sem saber nem quem era o pai, mas quando eles perguntavam sobre a lei, a Bíblia diz que além de responder, Jesus interpretava o texto melhor do que eles. E eles abriam o queixo e diziam, meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? Que menino é esse? Aí disseram, é lá da Galileia. Aí, serve não, descarta. Era isso que funcionava. Veja que Jesus passou até 29 anos, abandonado, esquecido no contexto literário. Não há registros. Há quem diga que ele ficou estudando no Egito, há quem diga suposições, mas não há registros suficientes para definir. Veja que agora ele já aparece no Rio Jordão, em síntese. 29 anos no anonimato. E tem gente que hoje só precisa pregar um culto e Jesus faz o que deveria fazer, ele já se acha, não obedece mais pastor, já quer rodar no pessoal, já pega a estrada, vai embargar a obra, filho. Porque não é por aí. Aí agora Jesus vai começar o ministério. E qual é a primeira coisa que acontece? O céu se abre. E quem é que vem? Em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, atuava em alguém necessitado, fazia o que tinha de fazer e ia embora. Ele vem, o céu se abre, Jesus é cheio, diz o texto, cheio do Espírito Santo. E agora, cheio do Espírito Santo, ele não se acha. Ele derrota Satanás. Talvez se fosse eu, não voltava para Nazaré mais não. Diga para ti, eu venci Satanás, eu já vou entrar no Belenzinho, só quero vir para lá. Não, ele volta para Nazaré, para o interior. E agora vai formar um grupo para divulgar o seu evangelho. Quando a Bíblia diz o evangelho de Cristo é o que? Os seus ensinamentos, o conjunto dos seus ensinamentos, baseado no amor e na misericórdia. Aí ele vai contrariar Jerusalém, a grade curricular. Porque para ser um discípulo de um Gamaliel, de um ex-Riel, que já tinha morrido, e de tantos aqueles outros, tinha que ser top influente. Mas ele não, ele vai escolher... Veja se ele perguntou quem tinha diploma. Quem tinha anel no dedo. Vocês sabem pescar? É o nosso dia a dia. Vou fazer vocês pescadores de homem. Veja que eu não estou falando contra os estudos. Eu estudo até hoje. Estou mostrando a importância do revestimento. Agora forma os caipiras da Galileia, que em hipótese alguma passaria no crivo de Jerusalém. E vai começar a pregar cheio. A Bíblia diz que tudo o que ele fazia era pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai pregar o evangelho. Aí enquanto os cultos em Jerusalém, com todo o glamour, com todo o dinheiro, com toda a efusão, acontecia, mas no lado de fora, gente doente,
mendigo, não podia entrar, era frio, terminava mais frio. Aí vai Jesus começar a pregar no interior da Galileia, em um povoadozinho, eu tive lá em março, chamado Caná da Galileia. E a notícia eclode. Mas não tinha dinheiro, era um culto sem energia talvez. Mas o que aconteceu? E não é que a água transformou em vinho? O que é que houve? Jesus de Nazaré estava lá. Aí você vai ver uma sequência de milagres, todos cheios do Espírito Santo. Então você vai observar que ele não era conhecido em Jerusalém. Jerusalém, gente, todo o desenvolvimento do ministério de Jesus foi na Galileia. Jerusalém, Jesus só foi para sofrer, ser decepcionado e morrer. Eu li uma parte da apostila e achei lindo, e botei no coração quando o pastor falou lugar da queda. Ali só foi decepção. Então, por que eles queriam matar Jesus? Porque os detentores do poder eram religiosos. E todos que se levantavam, por exemplo, se da Galileia saísse uma notícia que um homem juntou 10 pessoas, já era uma ameaça para o sistema. Se um homem estivesse fazendo reunião, culto com 10 pessoas, no mínimo, já era uma ameaça, e eles tentavam eliminá-lo, porque era ameaça. Como Teudas e Judas, o Galileu do Atos 5. Então agora a Bíblia diz que Jesus era uma multidão, e pelo Espírito Santo os milagres iam acontecendo dia após dia, até a ressurreição de Lázaro. O ápice foi a ressurreição. Por quê? Porque o pastor presidente do judaísmo não acreditava em todo o corpo ministerial em ressurreição de morte, e bater contra eles era problema. Os fariseus acreditavam com uma observação, até 3 dias. Depois de 4 dias, ninguém falava em ressurreição, porque a decomposição acabou. Aí Lázaro adoece, Jesus deixa passar 3 dias, no quarto ele chega. Era bater de cara com o sistema. E cheio do Espírito Santo, aonde o puseram. Vem ver. Lázaro vem para fora. Olha o que aquele olha, Senhor, eu graças te dou por me ouvir. Lázaro vem para fora, e o Lázaro vem. Aí a notícia corre, chega no sistema, reúnem-se, João fala, e agora sanciona que não bastava só prendê-lo, tinha que matá-lo. Por quê? Porque além da ressurreição de um morto de 4 dias, e todo mundo estava sabendo, agora o povo aceitava a mensagem dele, nem quando ele pregava. Quem passava perto de Lázaro, quem olhava para Lázaro, já saía crente. Aí disseram, vamos matar ele e Lázaro. Mateus 23, um dos mais duros discursos de Jesus. Ai de vós, cerca de 8 ais contra o sistema. Ai de vós, ai de vós. E diz o povo, aqueles que estão sentados na cadeira de Moisés, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Termina o sermão, capítulo 24 de Mateus. Os discípulos passam em Jerusalém, de frente ao templo, ficam quase desmaiando. Senhor, que obra? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ninguém diz nada. Quando vai para o Getsemane, aí pergunta, aí ele vai dizer, cuidado. Capítulo 24. Para que ninguém engane vocês. No meu nome virão muitos. Ele vai discorrer sobre a fidelidade do servo e a infidelidade. No mesmo discurso, capítulo 25, ele vai falar das 10 virgens. A ênfase ali não são as 10 virgens, é a vigilância e a loucura, a prudência e a loucura. Veja que é a primeira vez que ele usa uma mulher no seu ministério para comparar o reino de Deus. Por quê?
porque ele vai falar da importância. Em síntese, o que é isso quer dizer, pastor? É que quando um noivo e uma noiva, ainda novos, se comprometiam, por exemplo, aqui tem um jovem, aqui tem uma jovem, eu sou pai do rapaz, pastor Luciano é pai da moça, eu vou para o pastor Luciano e digo, pastor, o senhor quer comprometer a sua filha com o meu filho? Ele diz, na cultura aqui, ele diz sim, então vamos fechar, fechou. Então, a partir dali, a minha responsabilidade como pai do noivo é investir no matrimônio, no grande dia. Então eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro para pagar o dote para ele, pagar o dote para ela, pagar o dote para a prima dele, todo mundo que cuidou da noiva, eu vou pagar o dote para ela. Eu cheguei antes de Londres, estava pregando numa igreja, e eu tenho uns amigos angolanos, e jantei com eles domingo, e eu tenho amizade. Ele disse, olha, eu perguntei, e o Mário, como é que é, um filho do pastor Kim? Ele disse, pastor, vai casar, e agora em junho vai ter que ir a Angola levar o dote. Antes do casamento tem que pagar, na cultura, era o que funcionava. Então, enquanto eu cuidava de tudo isso, ele tinha a responsabilidade de cuidar da noiva. A função dele, de todos os seus parentes, era manter a noiva pura, limpa, virgem, para o dia do matrimônio. Então ela não podia sair só de casa, ela não pode dar bobeira, porque todo mundo está de olho. Hoje não, mas ainda na minha época não era essa cultura, mas mesmo não sendo, a minha mãe não deixava minhas irmãs sair de casa, principalmente quando estava namorando. Tinha que sair dois irmãos de um lado e outro do outro, sentava e o cabo enganava a gente com confeito, mas a gente estava lá, para segurar a virgindade. Então isso era o que prevalecia. Então, quando Jesus fala disso, ele está dizendo aos discípulos, cuidado para não cometerem loucura. É loucura perder a pureza. Então, muitas moças cometiam erros e diziam, pai, eu cometi loucura, perdi a virgindade. O pai batia no peito, batia, chorava, gritava, mas não podia sair a notícia, porque toda a família era deteriorada, porque o jovem ouvindo dizia, se eles não cuidaram de uma, como é que vai cuidar de 4? Se ele tivesse 4 filhas, ninguém queria entrar mais naquela família. E muitos enganavam com o fio de ouro, pagavam laudo para o médico dizer que era virgem, e ela continuava andando como virgem, pura como virgem, e no dia do matrimônio era entregue como virgem. Aí era que estava o perigo, porque ela só chegava até ali, dali para frente não passava. Por quê? Porque vinha a prova do lençol. A prova do lençol, ela entrava, não era simplesmente para o ato sexual, era para provar a virgindade. E quando o líquido saía, ele saía na cor original. No segundo dia, escurecia. E a perícia, com as testemunhas, observando em uma sala trancada. O dono do pai do noivo já tinha banqueado tudo, já tinha pago tudo, o dote, toda a festa, 7 dias, mas a bandeira estava no meio do mastro. Porque se ela fosse virgem, a bandeira subia. Se ela não fosse, a bandeira descia e dava morte. Quando ela era virgem, no 3º dia, o líquido voltava para a cor original. Aí a perícia dizia, é virgem. Aí a bandeira subia e a festa rolava 7 dias. Quando ela não era, a bandeira não subia, porque o líquido não voltava à cor normal, continuava escuro, não há virgindade. Aí o pai do noivo ficava virado, e se não tivesse jeito de fugir, morria, porque o investimento foi muito alto. Você já observou que o Novo Testamento tem muito, como é que tu chegasse aqui na festa do meu filho sem pureza? Pega ele, marra as mãos, joga no lago de fogo, porque o investimento de Deus foi muito alto. Diga para quem está ao seu lado, foi o sangue de Jesus. Então naquele dia você pode até rodar num pé só, mas se não tiver puro, não vai. Sabendo que seria impossível sem o Espírito Santo. Antes de ir à cruz, reúne os seus discípulos, João, capítulo 13, 14, e diz que vai partir. Mas ele diz, eu não vou deixar vocês só. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o Consolador.
E Ele vai ficar com vocês para sempre. Ou seja, não vai mais subir, descer e subir. Ele vai ficar até o dia da consumação. Sem o Espírito não há resistência. Aí Ele vai à cruz, ressuscita. Depois que Ele ressuscita, Ele ratifica a promessa. Lucas 24. Foi depois da ressurreição. Ele foi na ressurreição. Ele já estava ressuscitado. Em João foi antes, mas aqui foi depois da cruz. E veja que não só era os 11, era para todos, porque o contexto anterior de Lucas diz que os discípulos de Emaús, quando abriram os olhos, foram para Jerusalém. E quando chegaram lá, eles encontraram 11 e mais outros com eles. Ou seja, não é só para os obreiros, era para todos. E Ele vem, pega-os de surpresa e termina dizendo: eu vou enviar para vocês a promessa do meu Pai. O Espírito Santo virá sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas. Vai para o céu. Olha que coisa linda, gente. Por isso que o escritor de Hebreus capítulo 2, ele diz: como podemos ser nós negligentes para uma tão grande salvação como essa? Ele diz: se os homens e os anjos não tiveram como por inocente, imagine nós, se não levarmos a sério uma tão grande salvação. Ele passa 10 dias sendo condecorado no céu. E a ordem: ficai em Jerusalém. Usa as suas palavras que gostei muito. Lugar da queda, da decepção. Agora, enquanto ele estava lá, o judaísmo estava tirando onda com os discípulos. São pobres, analfabetos. O judaísmo tinha o poder político do seu lado, o sinédrio, que era o poder judicial, o poder religioso e o poder econômico. E aquele povo que Jesus prometeu, liso, sem cultura, indoutos, e não tinha nem lugar para se hospedar certo. Amedrontados pela represália, 10 dias Jesus é condecorado. Os anjos inclinam-se os seus pés e ele senta à direita do Pai. Eu quero acreditar, pastor Galdino, que ele, quando senta agora com a autoridade, ele olha para o Pai e diz: Pai, eu quero te rogar um pedido. A palavra rogar no original é: mesmo se a resposta seja não, eu vou continuar pedindo. Pede, filho. Eu prometi a eles antes de vir. Fala, filho. Eu disse que ia te pedir para enviar o Espírito Santo. E é para ficar com ele para sempre, Pai. Aí o Pai olha para o Espírito Santo e diz: vai. E o que estava acontecendo em Jerusalém? Pentecoste. Ele não vai no templo em Jerusalém. Ele vai descer onde tinha cerca de 120 indoutos, semi-analfabetos, sem dinheiro, liso, talvez até com fome. Agora, olha o que é que ele faz. Nós lemos o capítulo 11 do Gênesis. Com o engrandecimento do homem, eles descem. Para quê? Confundir e espalhar. Agora, depois da cruz, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo vem. E o que é que ele faz? Vai unir. Não é aleatório Gênesis 11 e Atos 2, não, gente. Lá ele espalhou e confundiu. Aqui não é por acaso que ele pediu para ficarem em Jerusalém. Por quê? Porque se você olhar o contexto, em Jerusalém estava representante do mundo todo.
debaixo do céu. Todos que eram descendentes de Sem, de Cã e de Jafé estavam ali, porque era o Pentecoste. Veja que a Bíblia diz que havia habitando em Jerusalém varões piedosos de todas as nações debaixo do céu. Dá cerca de 17 nações. Então, nenhum, nem todos falavam a mesma língua. Quando o Espírito Santo reveste a igreja no Pentecoste, eles começam a glorificar, adorar, cultuar em línguas de cada país simultaneamente e em línguas repartidas como de fogo. A notícia vaza, o barulho vaza, porque sem o Espírito Santo é incapaz 120 crentes sacudir pelo barulho de glória, de aleluia, uma cidade feita Jerusalém. O Espírito Santo sopra, aí lá longe estava uma multidão de várias nações, e eles diziam: ora, de onde está vindo este barulho de glória a Deus? Está vindo lá do cenáculo. Olha, quem está lá são os galileus, mas eles não são indoutos, ignorantes, e como nós estamos ouvindo eles falarem na língua nativa do nosso país, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. Ele une, ele tira a confusão. E a igreja foi começando pautada por isso. Por isso que você vai ver que naquele dia, o mais ignorante, um crente que há poucos dias tinha se desviado, foi capaz de dizer: eu não conheço esse Jesus não. Agora, cheio do Espírito Santo, está escrito: prega e nem convite faz. Antes de terminar já tinha quase 3.000 pessoas gritando: queremos ser crente, queremos esse negócio também. Como explicar? Você está entendendo a importância do revestimento? Porque o revestimento não vai depender da tua escola, não vai depender do teu dinheiro, não vai depender, não. O revestimento vai mostrar Deus em você e você em Deus, vai mostrar Deus em você e você em Deus. Por isso que Paulo, ora, a gente tem lições para não abrir mão disso. Eu sou de uma geração que para Jesus revestir não é só batizar, o revestimento aqui está no todo. O que é que faz um negro, cortador de cana, desprezado, desacreditado, gente? Todo mês e 1, 2, 3 vezes pregar no exterior, está pregando numa escola bíblica que só tem homens e mulheres importantes. O que é que faz isso que não foi o Espírito Santo? Então olha para quem está ao teu lado e diga: seja cheio. Se esvazie de você mesmo e seja cheio do Espírito Santo. Veja-se, se você comparasse a Moisés e a Paulo, a gente entra debaixo da mesa e não quer sair. Enquanto Moisés era capacitado em toda a ciência, Paulo era o crânio de Gamaliel, era o futuro ícone do judaísmo, doutor, membro do Sinédrio. Isso quer dizer o mais alto nível da jurisdição do judaísmo, da justiça, porque só votava quem era do Sinédrio, ele tinha direito de voto. Filósofo, conhecedor geral da ciência, dos mundos. Duas cidadanias que lhe dava direito a muitos privilégios, a não ser chicotados, a não ser preso por qualquer motivo, e se fosse não podia ser chicoteado, porque tinha cidadania romana, tinha imunidade de cruz, não podia ser crucificado. Inventa de perseguir esses pobres, cheio do Espírito Santo. E como é que ele termina? Com a cara na poeira.
Porque uma luz que brilhava mais do que o céu, uma luz que brilhava mais do que o céu, do que o sol. Eu acho lindo isso. Quando a gente olha a ciência diz perto do meio-dia, a Bíblia, perto do meio-dia é a hora que o sol é mais quente, esquenta mais, a explosão máxima do sol. A ciência diz, quem estuda, e a física, que é quando ela atinge 2 milhões de graus Celsius. É quase que insuportável. Mas perto do meio-dia, quando ele ia prender esses crentes pobres, mas cheio do Espírito Santo revestido, desce uma luz do céu que brilhava mais do que o sol em toda a sua glória. Ele cai com a cara no chão e só tem direito de dizer: quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas veja que com toda a sapiência, com todo esse currículo, não servia. Teve que se esvaziar, não do pensamento, nem do conhecimento, mas do ego. Para saber quem é, cheio. Aí Jesus vai lá na casa de um crente pobre, que estava tremendo de medo, chamado Ananias, lá em Damasco. E disse: eu cheguei um moço que estava vindo para cá. Como é o nome dele? É Saulo. Meu Deus, esse homem é cruel, é terrível. Vem para cá para prender a gente. Ele era, já quebrei ele no meio. Eu quero que você vá orar para ele ser curado. E eu quero encher ele do Espírito Santo, porque ele é um vaso. Só é vaso depois que vai ser cheio. Depois de revestido, é chicoteado, mas resiste. Perde a fama, mas resiste. E veja que a Bíblia diz que ninguém aplaudia ele, nem os crentes. Aqui tem nordestino, sabe o que eu vou dizer? Sabe o que é que a Bíblia me dá direito de pensar? Que os crentes lá, a Bíblia diz que o que se ouvia dele era mais ou menos isso. Eu vou acrescentar o nordestinês. Era um crente olhava para o outro e dizia: sabe quem é crente agora? Quem? Aquele besta que perseguia a gente agora também é crente e está revestido do poder de Deus. Prega na igreja de Corinto 3 anos, quando sabe que a igreja de Corinto se corrompeu, ele estava com tanta raiva que disse: eu não vou aí, porque se eu for vocês não vão suportar. Mas aí ele vai dizer para o berço da filosofia, da democracia, da civilização, a igreja em Corinto, na Grécia. Ele diz: o evangelho que eu preguei para vocês não foi um evangelho baseado na sabedoria do homem, nem na filosofia grega, mas um evangelho de poder do Espírito Santo. O evangelho da cruz. Eu preguei Cristo e Cristo crucificado e ressuscitado. Eu preguei um evangelho de poder. Ei, quem é revestido resiste. Primeira carta. Os coríntios começam a dizer assim: Paulo tem 2 caras. Quando está aqui é mansinho, quando está longe é brabo. E descer a madeira, desprezando o seu chamado. 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, por favor. 1 Coríntios capítulo 4, para concluir. Olha o que é que o revestimento faz. Pode ter dinheiro, pode ter faculdade, pode ser famoso, mas se não tiver isso, se não tiver revestido, não resiste. Primeiro Coríntios capítulo 4, versículo 9. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, por último lugar, como fôssemos condenados à morte, porque não nós nos tornamos espetáculos ao mundo. Olha a partir do versículo 11. Olha a partir do versículo 11. Quem lê para mim, vai lendo. Até o versículo 14. Quem lê? 1 Coríntios 4, 11 a 14. É uma escola. Mas fala com voz audível. Eu fui convidado para uma escola, irmãos. Deixa eu ler. Versículo 11.
Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos bufeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Olha o revestimento, o que é que faz? Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória do mundo. Até agora, dizia ele, tenho trabalhado, sofrendo para me manter, a pregar esse evangelho. Nem roupa para vestir nós temos. Quando somos caluniados, a gente não retruca, a gente bem diz quem nos caluniou. Quando somos perseguidos, não desistimos, suportamos. Quando jogam um ovo podre na cara da gente, a gente não desculhamba, a gente ora. Eu peço que vocês suportem a minha loucura. Se vocês estão achando que eu fui duro demais, é zelo de Deus por vocês. Porque eu prometi a Deus entregar vocês ao seu filho como uma virgem pura, imaculada, e a só o marido, a Jesus. A bandeira vai subir. O revestimento faz a gente entender quando o pastor está bravo. O revestimento faz a gente entender quando o outro está fraco, porque é tudo para o bem daquele que é o Senhor, porque nós temos que chegar lá puro. Olha para quem está ao teu lado, bate no peito aí no encerramento, bate no peito e diga para ele: se depender de mim, eu vou ser cheio. Diga: se depender de mim, a bandeira vai subir, a bandeira vai subir, a bandeira vai subir, a bandeira vai subir. Fique de pé, por favor. Vem me levar para casa. Jesus, vem me buscar para casa. Foi nisso que os nossos pais venceram. Com todo o glamour, o Império Romano caiu. Com todo o glamour, o templo foi derrubado 70 anos depois de Cristo. Com todo o glamour, o judaísmo enfraqueceu. Com todo o glamour, o sistema político que perseguia enfraqueceu. 2000 anos, vem a pandemia foi embora, mas a igreja de Jesus sobrevive, está de pé até hoje, pelo Espírito Santo de Deus. Cadê o grupo musical para encerrar? Me ajuda. Jesus batiza no Espírito Santo nesta noite. Saia daqui renovado, renovada. Eu terminei a palestra, eu quero orar. Jesus batiza no Espírito Santo, é uma escola. Era para a gente sair daqui mudo, Senhor, mas na presença do Teu Espírito não dá. Tem que ter barulho, é pelo barulho que a gente é conhecido. Não é pela fama, nem pelo nome, é pelo barulho de glória. Aleluia. Então deixa eu ouvir o barulho da igreja aqui em Rio Preto, deixa eu ouvir. Seja cheio, seja cheia, agora! Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Profetiza, vai. Eu já terminei a palestra. Agora dá lugar. Enche, 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 enche. É a nossa hora. Enche, é a nossa vez. Enche, 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 enche.
Aleluia.